Boa noite. Acabamos de nos conectar ao vivo, uma live. A Helena está entrando. Boa noite, Helena. A gente não consegue, durante a live, cumprimentar todas as pessoas que participam, né? Mas a gente procura, na medida do possível, responder a todos que se manifestam em pergunta, né? Então, eu agradeço muito a Renata, a Sandra, o Luiz Maquendans, sobrenome me é familiar. Deixa eu ver se a nossa convidada já pediu aqui. A Rejane já está se conectando. O João. Carol. A Rejane está se conectando. Ainda não conseguiu. Mas logo, logo ela entra. A Rejane continua se conectando. Bom, enquanto a Rejane se conecta, eu gostaria, né, além de agradecer a todos vocês, me apresentar. Né? Meu nome é Maria Bethânia, pedi novamente para conectar. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Eu sou professora aposentada, trabalhei 25 anos no ensino público e eu decidi, né, tive a ideia eu sempre gostei de formação de professores, né? A formação de professores para mim sempre foi muito importante, muito preciosa. Eu dei aula há muitos anos no curso de magistério. Aí eu tive essa iniciativa de convidar pessoas que têm um posicionamento e uma formação muito consistente, especialmente na teoria piagetiana, para que nós possamos fazer de diversos tipos de diversas temáticas para todos os professores. Graças a Deus, é uma ideia que está dando certo. Cada vez mais eu tenho recebido o apoio de vários colegas que se dispõem a estar essa hora aqui comigo, conversando, temáticas diversas. Hoje, por exemplo, quando me torno professora, é um tema muito legal. A Rejane tem uma formação muito boa, vai contribuir bastante com a nossa discussão. E outras já foram feitas, né? Sobre educação infantil, emoções com o João. Oi, Rejane. E eu convido todos vocês para estarem sempre junto comigo, assistindo, compartilhando essas ideias. Rejane, eu estava fazendo uma apresentação inicial, agora a nossa convidada está aqui, conseguiu conectar. Seja bem-vinda, viu, Rejane? Muito obrigada por ter aceito o convite. A Rejane Maquendans é de Pelotas e é uma professora há 20 anos, só 20 anos na sala de aula. Mas por que a Rejane está aqui? O que ela tem de especial? Todo mundo tem alguma coisa de especial. A Rejane tem de especial a vontade de crescer, esse espírito inquietador, crítico, né, em relação aos seus alunos e aos procedimentos de educação. A Rejane fez o mestrado dela
na sala de aula, né? Então, é possível. A gente fala, ai, mas eu tenho que me afastar. É extremamente difícil, né, Rejane? Mas você conseguiu. E hoje ela vai falar um pouco sobre isso. Seja bem-vinda, Rejane. Obrigada. Olha, A internet e é um desafio gigante está cortando. de sala de aula, né, fazer uma interação, ou não, né? Não, acho que também hoje em dia não é mais tão difícil, porque nós nos tornamos professores na medida em que nós nos desafiamos também, né? E hoje eu Exato. posso dizer que sou um pouquinho mais também professora quando domino as plataformas digitais, que tem sido um desafio, Ai, nem... né? Alguns meses atrás nós não imaginávamos, né? O que estamos vivendo hoje. Então, eu agradeço primeiramente ao convite, à confiança, né? Agradeço ao João, ao professor João, que também conhece um pouco mais de perto o meu trabalho, pela oportunidade, por ter intermediado essa conversa e por me ter permitido, né? Mais esse desafio nessa pandemia louca que estamos vivendo. Me fale. Não é fácil, né? Mas hoje a gente tem um tema, né, muito instigante aqui, que é quando nos tornamos professores. E que geralmente tem muito a ver com a nossa caminhada, né, Rejane? Essa pergunta. E assim, Então, quais pontos, o que, que você pode falar a esse respeito? então eu como professora, né, a gente acaba tendo toda uma organização antes de uma aula, antes de uma conversa, de um bate-papo. Em primeiro lugar, é de extrema importância o professor saber se organizar. Então, eu tenho uma breve cola aqui comigo, né, que é Beleza. importante, sim, né, o professor ter algum apoio na hora de conversar, na hora de partilhar suas ideias. E como para mim é tudo muito novo, esse novo contexto que a gente está vivendo, eu me permiti também alguns apontamentos e alguma colinha aqui para que o meu raciocínio flua de forma bem legal e bem bacana. E para que os professores que estão nos assistindo, né, ou não, ou aquelas pessoas que sentem aquela vontade de um dia tornarem-se professores, também possam se apoiar nessas colinhas, que são importantes, sim, para um raciocínio legal, bacana, compreensível, né? Então, Maria, quando a gente conversava na semana passada ainda sobre o que nós iríamos abordar, nós ficamos quase 2 horas conversando e o tempo passou muito rápido, Muito rápido. porque quando eu falo da minha profissão, eu falo com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação que requer a profissão, né? Então, eu fiquei pensando como é que eu vou começar a conversar com os professores, com quem me assiste, né? E poder partilhar um pouco da minha experiência. Quando eu iniciei a minha atividade docente, eu sempre procurava algumas receitas de como dar aula, né? Primeiro você tem que fazer isso, segundo você tem que fazer aquilo e terceiro é isso. Então, eu acabava indo para os cursos, para os seminários, sempre em busca de uma receita. E aí, às vezes, eu saía frustrada, porque não existe uma receita pronta. Quando a gente terminar essa live, vocês vão perceber que nós nos tornamos professores a partir da nossa experiência. A experiência é única de cada um, né? Então, eu me torno professor num determinado momento da minha vida. Ou eu me considero um bom professor num outro momento da minha vida. E esse feedback, esse ir e vir, né, nos faz conceituarmos professores. Ou não, né? Existe a possibilidade de também adentrarmos no espaço da sala de aula e percebermos que não é isso que nos faz feliz, né? Então, eu começo, então, um pouco da nossa conversa, falando um pouco da minha vida profissional, de como eu comecei, aonde a pulguinha lá da docência começou a me incomodar, mas me incomodar de uma maneira muito gostosa, né? Então, eu comecei muito, 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 muito criança.
achando e querendo ser professora. Tanto é que eu brincava de professora e colocava as minhas bonecas todas no meu quarto, improvisava um quadro, ou até a parede, alguma parede em que a minha mãe não fosse brigar depois, é claro, que eu pudesse riscar, enfim. E aí começou. E eu também tenho uma tia que é professora. Então, a minha tia também era um exemplo dentro da família, né, em que eu me espelhava. Então, eu pensava, bom, eu quero ser que nem a tia Urânia, porque eu consigo me ver fazendo o que ela faz hoje. E aí comecei com os meus sonhos, né? E aí no ensino médio fiz o magistério, né, onde eu aprendi muito a fazer cartaz, a fazer trabalhos manuais para apresentação de jogos recicláveis, e até então eu achava que eu iria me tornar professora quando eu soubesse, então, confeccionar cartazes maravilhosos com papel crepom, ou poder aproveitar algum material reciclável e transformar a garrafa PET em jogos. Então, nesse momento eu achei, bom, quando eu souber fazer isso, eu vou ser professora. Fiz o meu estágio no magistério, aí tinha aquelas orientações de observação dentro da sala de aula, né? Em que a gente fica insegura, em que a gente acha que organizou o pensamento e, na verdade, né, aquela pessoa que está nos observando e anotando nos dá a sensação de que não está indo bem e aí o pensamento desorganiza, né? Então, enfim, passei pelo magistério e a pulguinha continuou me inquietando, né? Porque eu achava que eu precisava de mais, que eu precisava não só saber fazer um cartaz bonito ou transformar uma ideia que eu encontrava naqueles livros prontos de como a gente dá aula ou de projetos e planos prontos que a gente acaba buscando, né, para se organizar. Fiz então pedagogia, resolvi adentrar então na pedagogia. Então, amei o curso e pensei, bom, agora estarei pronta para ser professora, na verdade, né? Sou formada em pedagogia, já fiz um estágio, né? Dentro da sala de aula, e aí houveram algumas inquietações também, porque o chão da sala de aula muitas vezes é muito diferente da teoria que nós estudamos, né? No curso de pedagogia ou em tantos outros cursos de licenciatura. Enfim, saí da pedagogia e me mudei para Santa Catarina. E lá começou a minha trajetória profissional no chão da sala de aula. E eu muito feliz, querendo colocar todas as minhas ideias em prática, a gente acaba, né, como todo professor que sonha por uma educação melhor, de qualidade, nos diferentes espaços da escola, público, particular, né? O nosso público são os alunos, os nossos sujeitos de aprendizagem são os alunos. Então, independente do contexto que a gente está, a gente procura focar no nosso aluno e ter a sensação de que nós somos importantes e que fizemos a diferença na vida dessas crianças, né? Então, fui para a sala de aula depois de formada, com roteiros maravilhosos, com planejamento em que eu achava que, bom, né, daqui para frente é só aprimorar, ok. E a pedagogia, né, a parte teórica de como a criança aprende ou por que a criança não aprende, ela foi ficando numa caixinha meio que esquecida, né? Porque a realidade da sala de aula me chamava para outras coisas. Mas, enfim, primeira turma, uma turma de alunos quase que 90% repetentes, então eu era nova na escola. Então, vamos colocar a professora nova numa turma em que ela tenha muitos desafios. Foi chocante para mim. Como uma primeira turma, alunos muito agitados, dificuldades imensas, porque era uma segunda série ainda, que é o nosso terceiro ano hoje do ensino fundamental. E eu me vi perdida. E o meu planejamento, a minha organização foi por água abaixo, por onde eu começo, aonde estou errando, né? Mas vamos lá, é desafio, né? É para isso que a gente está aqui. É para que a gente supere os nossos medos e para que a gente
perceba que somos capazes, sim, né? De tornar aquela realidade tão dura de crianças, né, de 8 anos que ainda não estavam alfabetizadas, crianças de 10 anos que estavam numa segunda série não alfabetizadas ainda, vamos lá. Hoje, se eu olho para trás, eu percebo que eu poderia ter feito muito mais por aquelas crianças, muito mais, com a experiência que eu tenho hoje, de 20 anos de sala de aula. Então, foi muito frustrante quando eu olho para trás e percebo o quanto eu poderia ter feito de diferente. Mas eu acredito que alguma coisa de mim ficou nesses 20 anos. Por que eu digo isso? Porque eu tenho contato com mães dessas crianças até hoje. Né? Nós nos reencontramos nas redes sociais hoje ainda, e oi, prof, tudo bem? E aí até contava para a Maria, né, na nossa conversa da semana passada, que eu morei em Brusque, Santa Catarina. E aí o Brusque Futebol Clube jogou aqui em Pelotas. E aí as minhas filhas são catarinenses, brusquenses, e foram, então, nós fomos para o estádio para assistir Brusque e Brasil de Pelotas. Fomos todas com a camiseta do Brusque, só o meu marido que não. Que é Brasil de Pelotas, então ele ficou bem quietinho na nossa torcida. Encontrei um aluno numa torcida de 15 pessoas, né, do Brusque, porque era um jogo em dia de semana. Encontrei um aluno. Ele me olhava, eu olhava para ele e pensava, eu te conheço de algum lugar? E aí ele veio me perguntar, como é que é o teu nome? Eu acho que tu foi minha professora. E isso foi numa época de 18 anos atrás. Então, isso eu acho que também acalenta o coração e faz com que a gente perceba que a gente foi importante de certa forma, né? Na vida de alguém. Bom, depois eu fui desafiada a dar aulas de português para anos finais e ensino médio. Uma pedagoga dando aula de português. Bom, nós sabemos que a nossa formação ela é muito polivalente, né? Nós precisamos saber um pouco de português, um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de ciências, e nesse pouco precisamos saber tudo com muita excelência. Para que o jeito da nossa aprendizagem, né, do que a gente quer passar, realmente saia dali com algo da gente, e algo positivo, que ele tenha realmente aprendido conceitos, enfim. Foi um desafio gigante. Lá volto eu, então, para os livros de português, para estudar gramática, ortografia, regras de acentuação, que até então eu não precisava. Então, ok. Mas passou o desafio, posso dizer que não me identifiquei com os anos finais e nem com o ensino médio. A experiência serviu para que eu pudesse dialogar comigo mesma e pensar, bom, neste território eu não quero atuar, ou não me sinto confortável. Muito bem. Depois volto para a sala de aula, com anos iniciais. E aí surgem várias inquietações ao longo do chão da sala de aula, em que mais uma vez eu achava que eu dominava, né? Porque na verdade eu entrava em sites com projetos prontos, como que aquilo não ia dar certo? Né? O passo 1 era tal objetivo e tal atividade tinha que dar certo, porque partindo dali tinha o passo 2. Né? Então, enfim, a minha trajetória, então, ela foi buscando um pouco do lado que tinha se perdido na pedagogia, que eram alguns conhecimentos teóricos que, então, me faziam falta. Então, nesse contexto de sala de aula, eu fui fazer neuropsicopedagogia, né, em Santa Catarina, especificamente em Blumenau. Por quê? Porque eu me vi em uma realidade onde as crianças aprendiam de formas diferentes. E nunca ninguém tinha me dito, ou eu deveria ter lido em algum lugar, mas não me chamou tanta atenção, de que as crianças aprendem de formas diferentes, que elas possuem ritmos diferentes, e que eu, enquanto professor, preciso respeitá-las no seu ritmo, né? Lá fui eu estudar como as crianças aprendem, por que não aprendem, né? Porque aí eu comecei a me dar conta de que muitos colegas acabavam no mundo do achismo, sabe? Eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo, talvez seja isso.
E eu sempre procurei me colocar muito no lugar de mãe e de pai, quando recebe um acho da professora, né? Porque a professora né? A professora sabe, ela conhece o meu filho, então nós temos um papel de extrema importância também Perfeito. nessa relação com os pais. Então eu não podia dar um diagnóstico ou achar que determinada criança tinha déficit de atenção, ou que ela era hiperativa, por eu ter lido em algum lugar, ou porque o aluno da minha colega também é assim, então o meu também deve ser assim, e também deve ter déficit de atenção. Então isso me incomodava, sabe? Eu não podia, eu enquanto profissional não podia achar, né? Que o meu Jane, aluno, posso te interromper um pouquinho? claro, Eu gostaria de destacar para as pessoas que estão ouvindo que até um certo ponto a sua história de construção de ser professor é uma história que muitos e muitos professores devem compartilhar. Mas agora a gente está entrando assim num divisor de águas. Esse divisor de águas é aquilo que nós temos proposto nessas lives. O divisor de águas é justamente isso que a Rejane começou a falar. Eu não posso ficar no achismo. Eu sou professora, eu sou profissional. Eu tenho que me posicionar tal qual. E achismo não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário, desmerece todo o esforço que a gente tem para conseguir estudar e nos tornarmos professor. Então, isso daí é um divisor de águas fantástico, fenomenal, que é justamente para sensibilizar. Você não precisa bater tanta cabeça na sua profissão quando percebe que o conhecimento ele precisa ser constantemente perseguido. Rejane, pode continuar, desculpa. sim, e aí esse achismo, né? Eu encontrei de uma forma diferente num artigo do professor João, que ele fala dos jargões pedagógicos, né? A gente acaba sendo influenciado porque alguém falou e aquilo acaba sendo um jargão para a gente, né? E aí a gente acaba numa prática intuitiva de que Uhum. sabe, mas na verdade é algo muito perigoso, até enquanto identidade profissional, né? Eu sempre pensei, você já imaginou se a professora da minha filha dissesse que ela é hiperativa e eu fosse em algum profissional, né, e ele dissesse que não, né, que ele não é hiperativo, que ele não tem características, olha o equívoco, né? É até perigoso para a nossa identidade enquanto Uhum. profissionais. Né? Por isso que nós temos os especialistas, por isso que nós temos os psicopedagogos que ainda conversam com a gente, né, sobre todas essas questões. Então, é importante o professor dialogar com outros especialistas para ver se aquilo que ele está realmente percebendo é a percepção daquilo que se dá na criança naquele momento. Quais características que ela tem para eu desenvolver a hiperatividade, né? Para ela desenvolver a hiperatividade. Então, isso é muito importante, porque a gente fala muito, né, em hiperatividade, em déficit de atenção, em medicação para crianças, né? E aí tem pais que são contra, pais a favor, profissionais da área da educação e médicos contra e a favor, mas não vão entrar nesse mérito agora, né? Porque senão seria discussão para uma outra live. Sim. Bom, a Maria falou de inquietação. Bom, as minhas inquietações sempre me geraram desconforto, indignação, raiva, né? Até momentos de desistir de tudo e achar que não tem jeito, sabe? De que as coisas não vão mudar, de que a nossa identidade enquanto professor no Brasil é desvalorizada, que nós ganhamos pouco, que não somos vistos como cientistas e somos intelectuais sim, né? Basta traçarmos uma identidade para que o outro se convença disso. Então, as inquietações elas vieram como urgências durante a minha trajetória, né? No chão da sala de aula.
Então, o que essas urgências acabaram promovendo na professora Rejane, né? Bom, se eu vou trabalhar ciências lá na minha aula, porque eu sou professor polivalente, né, eu preciso dominar o conteúdo de ciências. E aí, se a gente for observar em materiais didáticos, a gente percebe que os conteúdos de história, geografia, ciências, matemática, língua portuguesa, a gente poderia pensar que qualquer um poderia ensinar, né? O que é fotossíntese, como é que eu faço um registro de tabuada, né? Em história, né? Como é que o Brasil foi descoberto, ou achado, ou encontrado, ou lá em história dos anos iniciais, quando a gente trabalha a identidade, né? Então, a gente acaba percebendo que a gente tem um desafio maior ainda, quando a gente percebe que a gente precisa ir além. Ai, caiu. Caiu. Aguarda um pouquinho que ela já vem. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Já estou colocando ela aqui novamente. Oi, você parou. E a gente pode ir além. Então, ó, são desafios do momento, né? Então, vamos lá. Então, quando eu falo nessas inquietações, as inquietações, elas partiram também do chão da sala de aula, dos nossos alunos. E aí, quais foram as inquietações? Quando eu fui trabalhar ciências, e a gente falava sobre animais, vertebrados, invertebrados, e outras classificações, teve um aluno que disse assim para mim, até anotei aqui, prof, tu sabes que orcas são golfinhos? E aí, como assim? Só que eu tenho muito presente hoje de que o meu aluno, ele também pode ser o meu professor. Ele também pode acrescentar, né, aos meus conhecimentos algo que eu não sei. E isso eu deixo sempre muito claro, nós aprendemos juntos. Né? Vocês sabem muito mais sobre tecnologias do que a prof. Né? E às vezes, hoje, nas plataformas digitais, né, muitas vezes eles me ajudam. Né? Prof, tu tens que fazer isso. Ou quando a gente acabava tendo uma aula presencial com a utilização de um data show e eu não estava conseguindo conectar. Eu nunca esqueço, teve um aluno que disse, prof, como que tu não sabe isso? É só apertar aqui, sabe? Então, eu sempre também tive muito claro de que eu aprendo com os meus alunos. E a gente precisa ter, esse diálogo, de que somos aprendentes o tempo todo. E desconstruir essa imagem arrogante, às vezes, que o professor tem, de que ele sabe tudo ou de que ele precisa saber tudo. Não. Né? Uma outra inquietação foi quando eu tive uma aluna e o pai é pesquisador na área da matemática, dos anos iniciais. Foi um desafio gigante, a Maria sabe do que eu estou falando. Né? Eu precisava, primeiro eu pensei que eu precisava provar para esse pai que eu sabia ensinar matemática. E quando eu vi que eu não sabia, eu recorri novamente à teoria. Porque lá no meu curso de pedagogia, haviam me ensinado a como construir um cartaz para trabalhar a tabuada. Vamos construir 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 e assim por diante. Era assim que eu tinha aprendido. E aquele cartaz, naquele momento, como que ele era importante? Ele era importante se ele fosse bem feito. Se o EVA estivesse bem coladinho, se a cartolina estivesse bem... se a escrita na cartolina estivesse bem centralizada, para mim ensinar tabuada estava sob um outro foco. E não naquele que eu deveria estar naquele momento. Então, nessas inquietações de professor polivalente, volto para a sala de aula. Novo.
eu quero pegar esse gancho desses cartazes, que eles são lindos, mas qual é a funcionalidade deles para o aluno? É Voltei de isso novo. que ela está falando. Eu estou falando cartaz, Rejane, que cartazes Isso. há muitos lindos, mas qual funcionalidade deles para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, né? Efetivamente. E aí eu abro um parênteses até em algo que eu até não anotei, mas eu lembrei agora de falar. A gente busca alternativas quando a gente pensa em metodologias, em propostas diferentes para que a criança aprenda, para que a criança se motive, né? E aí a gente acaba visitando blogs de professores, a gente acaba visitando sites. Quando eu, professora Rejane, estive mais madura, teoricamente, isso a gente vai falar depois, eu percebi que tinha muita coisa errada, né? Em blogs, em sites de professores. Isso me entristecia muito e me entristece ainda. Só que eu não culpo esses professores, né? Eu acho que toda intenção de propor algo que seja bom para o outro, ela é uma intenção, né? E aí cabe a gente responder de forma positiva ou não a ela, né? Então, às vezes, quando eu abri alguns sites, blogs lindos, muito lindos, né? Mas aí quando eu procurava alguma atividade, eu dizia, poxa, mas não é assim que eu vou ensinar matemática, né? Não é assim que eu vou apresentar as relações de número e quantidade, né? E aí uma das coisas interessantes e tão básicas quando a gente ensina, né, os números para as crianças, né? Se eu vou contar 1, 2, o 2 não é esse, o 2 é isso, né? Então é algo tão básico. E será que o professor lá da sala de aula dos anos iniciais se dá conta disso? Né? Ou será que a gente entra num ritmo tão frenético de cumprir calendário, de cumprir conteúdo, de que a gente não se dá conta de como a gente está ensinando? E qual é o reflexo disso nos anos finais, no ensino médio? E quando esse meu aluno, né, da educação infantil for adentrar lá na universidade, qual é o conceito que ele vai ter formado? A gente sabe que as nossas crianças lá da educação infantil são primorosas para aprender, né? E ali eu sempre falo para as minhas colegas da educação infantil que eu tenho um respeito muito grande por elas, porque eu não me vejo naquele contexto, porque eu não me vejo ensinando crianças de 0 a 5, 6 anos, eu não consigo. E a criatividade que se tem, e ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, né? A criatividade é algo, sabe, que eu admiro demais, porque é um contexto que eu não domino, mas aquilo que eu domino, eu preciso ter segurança, para que quando esse aluno, quando eu ver esse aluno lá na universidade, ele possa dizer, professora, aprendi matemática contigo. Né? Nossa, mas eu nem sou professora de matemática, como assim? Né? E aí, num dos seminários e das falas que eu tive a oportunidade de vivenciar no mestrado, teve uma colega da área da matemática, né, que ela disse, bom, nós saímos matemáticos, muitas vezes nós não saímos professores de matemática, que são duas coisas muito diferentes, né? E aí eu fico muito feliz quando eu consigo construir a minha identidade a ponto de ouvir de pais assim, ó, professora Rejane, eu sou professora, mas eu sou professora de gente grande. E eu queria muito saber de ti como é que se ensina esse exercício, como é que eu posso orientar a minha filha, porque ela é criança, eu não sei ensinar gente pequena. Né? Então, isso assim, ó, para mim foi, poxa, então eu estou me tornando professora. Eu posso me considerar, quando eu tenho um discurso desses, né? Quando a gente se permite, de certa forma, ouvir as críticas de forma negativa, né? O quanto a gente absorve disso para nossa identidade e o quanto é bom para nossa identidade enquanto professor saber que a gente está no caminho certo e que o que a gente falar, o pai ele vai tomar como norte, né? Então isso gera uma sensação assim de alegria muito grande,
muito grande. Então, uma das inquietações, então, foram Rejane, essas... eu vou ler uma mensagem que uma pessoa mandou. Ela falou assim: aguça, em relação ao que você está falando, aguça a inquietude e responsabilidade também quando percebemos a inspiração que provocamos nos alunos e nas crianças com as quais convivemos. Essa pessoa é a sua tia Urânia. Ai, ai, ela que tá aqui, ó, no meu coração. Ela sabe disso, que ela foi um dos grandes exemplos para eu seguir nessa profissão. Feliz que ela tá me vendo. Rejane, 20 minutos. Ai, nossa, olha só, tem 4 páginas ainda, mas tudo bem. Vamos lá, então. Então, falei um pouco dessa minha inquietação quanto a essa primeira urgência de ser professor polivalente, né? Depois, nossa, agora fiquei nervosa. Viu? Peraí. Então eu vou te ajudar. A Helena Killing, acho que é Killing. isso. Killing. A tua concepção epistemológica te permitiu estar nesse processo de constante transformação docente. Olha que frase-chave. Concepção epistemológica. Qual é a concepção da construção do conhecimento que você tem e que faz a diferença para os seus alunos? A Helena, além de ser uma querida... Não, pode falar. A Helena é minha colega de escola, né? A gente se conheceu esse ano lá, ela também faz um trabalho fantástico com bilíngue, com um projeto bilíngue da escola que eu trabalho. Está se especializando, está buscando também esse conhecimento. A Helena é doutoranda também na área, né? De um projeto bilíngue. Então, eu acho que essas inquietações são as pulguinhas um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais gordinhas, sabe? Que pica melhor. Ou mais esfomeada, né? Que a pulga esfomeada pica melhor. Aquela que tem fome de conhecimento. Bom, então, com relação aos conhecimentos, né, que o professor dos anos iniciais precisa ter, que são esses conhecimentos que tornam ele um professor polivalente, estudando e lendo um pouco mais, eu também pude perceber que existem comunidades de prática em que a gente pode trocar conhecimentos com os professores que são especialistas, lá do ensino de ciências, da matemática. A gente sabe que às vezes não é possível pela correria, né? Os professores especializados, eles acabam trabalhando em um período da escola em que nós não estamos, ou vice-versa. Então, essa conversa, muitas vezes, ela é quase que utópica, essa troca, esse sentar junto, né, para trocar. Mas durante a minha caminhada, a gente tem conseguido fazer isso, sabe? Para que por exemplo, a nossa escrita passe pelo professor de português para que ele tenha um olhar mais crítico, né, sobre a nossa escrita. Perfeito, é isso mesmo. Bom, então, uma outra inquietação, passando brevemente por ela, foi quando eu comecei a adentrar dentro do chão da sala de aula e das escolas e pedi o projeto político-pedagógico, o PPP, da escola. Porque quando eu saí da pedagogia, isso foi algo muito forte para a minha formação, de que eu deveria conhecer o projeto político-pedagógico da escola para organizar a minha prática, né? E aí eu posso dizer que em muitas escolas encontrei, né? E aí, em muitas escolas, participei da construção, e aí algo muito importante para a identidade do professor, quando ele se torna protagonista do processo, quando ele é consultado sobre a sua prática, ele faz sentir-se mais dentro, né, mais participativo daquilo que ele construiu e que ele está colocando em prática. Né? Então, o projeto político-pedagógico foi algo muito forte, em que eu senti uma certa tristeza em alguns locais por nunca ter conhecido e uma alegria muito grande em outras instituições de ensino em que me permitiram até participar da construção dele. Muito bem. E aí, eu queria falar algo que eu acho de extrema importância também, que é com relação ao protagonismo pessoal quando a gente marca os alunos pelo afeto, né? Quando a gente estabelece vínculo.
quando estabelecemos vínculos positivos, a gente faz com que o aluno da gente confie na gente, né? E faz com que o aluno da gente também, ele aceite uma bronca. E aqui eu estendo também para pais, quando a gente estabelece uma confiança com pais, né? A gente tem a autonomia e não fica constrangido em dizer, olha, pai, não é por esse caminho. Ou, olha, pai, não está certo dessa forma. Essa confiança que a gente estabelece, né, através do afeto, é muito, muito, muito bacana e faz uma diferença gigante lá na educação infantil, nos anos iniciais. Olha só, estou caminhando para quase... Temos quanto tempo? Calma, temos 20 minutos. Ótimo. Bom, então, falando na questão do afeto, né, o quanto isso é importante e o quanto isso me tornou professora também. Por quê? Porque eu tenho, como eu falei antes, alunos lá de Santa Catarina que conversam comigo pelo Facebook, que curtem as minhas publicações, que compartilham comigo as suas experiências dentro da universidade, sabe? E me dão esse retorno de quanto foi importante a minha vida na vida deles e o quanto isso marcou, sabe? Então, assim, o professor hoje em dia, eu acho que não só hoje em dia, mas em todas as épocas, ele precisa do afeto, né? As relações, elas são construídas a partir do afeto. Elas são construídas a partir da confiança, né? Bom, então falando um pouco sobre... Viu, Rejane? E isso que você falou é para todos os anos. Não se estabelece só com os pequenos. Especialmente, eu diria, com os nossos adolescentes e jovens. Eles precisam demais disso. Além da conta. E a questão do afeto é tão marcante na nossa vida que eu lembro até hoje da minha professora de ciências do 7º ano, a professora da 7ª série da época, né? Em que ela era professora de ciências e ciências, né? Disciplina ciências. Nunca foi a minha preferida, mas ela era a minha professora preferida, a professora Yolanda. E hoje, esses dias eu encontrei ela no supermercado e eu estava na outra ponta do corredor e ela disse: oi, Rejane, tudo bom? Né? E aí eu disse, nossa, se passaram quase 25 anos e ela lembra quem eu sou. E aí eu pensei, tomara que ela lembre como uma aluna de uma experiência positiva ou de uma negativa, né? Mas eu quero crer que foi positiva. Então ela era uma professora que tinha muito afeto também, né? Então eu não gostava tanto das aulas de ciências, mas eu passei a gostar por causa da professora, né? Então acho que isso é muito importante também. Bom, então falando um pouco da sala de aula, quem está me assistindo e que é professora, às vezes pode achar a professora está devaneando, ou é muito tópico viver só de amor e de afeto. Realmente, não vivemos só de amor e de afeto, né? Mas vivemos da nossa identidade enquanto profissionais. Construímos a nossa identidade e é através dela, né, que nos tornamos professores reconhecidos, que nos tornamos professores criativos, mediadores, críticos, e é através dela que formamos também, né, alunos e seres humanos críticos e reflexivos. Isso é de extrema importância. Então, se eu chego no chão de uma sala de aula, onde eu não tenho o mínimo de material para trabalhar, onde eu não tenho um quadro, ou eu não tenho um livro didático, vamos lá, vamos construir essa identidade em cima do que se tem ou em cima do que se não tem. É aí que vai fazer, o nosso trabalho vai fazer a diferença. É aí que vamos nos constituir enquanto professores que marcam através do afeto, através da criatividade. E uma das coisas que eu aprendi também é que não é a tecnologia que me faz ser um professor diferente. Eu posso ter um data show, eu posso ter uma lousa digital e transmitir o conhecimento de uma forma muito tradicional. Eu posso passar no meu data show, na minha lousa digital, o conteúdo e os meus alunos vão copiar. O que tem de diferente? A tecnologia, não a forma de ensinar. Então, isso é de extrema importância também para o professor se reinventar. E reinventar a sua prática
com o material que ele tem. Eu já trabalhei em escolas em que eu não tinha quase nada, em que eu tinha que tirar do meu bolso, e eu sei que muitos professores fazem isso, né? Para que a sua aula fosse atrativa. Bom, então, indo já para o terceiro ponto, e eu acho que é algo muito importante, em que o professor dos anos iniciais, ele acha que não vai conseguir, né? Eu consegui, era um sonho, terminar o mestrado. E eu conheço colegas de trabalho, colegas de anos de profissão, de caminhada. Eu falei para a Maria, né, na nossa conversa, que eu acho que não tenho 5 colegas dos anos iniciais com mestrado. Quem dera com doutorado. Com doutorado no chão da sala de aula, não conheço nenhum. Né? E o que o mestrado me possibilitou? Primeiro, muita dúvida. Né? Olha que legal. Se eu era realmente capaz de fazer um mestrado, de ler um artigo científico, de produzir um artigo científico, se eu era realmente capaz de contribuir de alguma forma com as minhas experiências de sala de aula, né, adentrando no mestrado, e aí eu percebi que sim, né, que eu posso, e que nós, professores, muitas vezes, somos sujeitos de pesquisa, né, lá da universidade. Exato. Nós somos estudados, falam da gente, adentram na nossa sala de aula, né? Mas quem somos nós? Nós também podemos ser pesquisadores, cientistas, intelectuais nós somos, né? Eu acho que basta o primeiro passo para isso. Não foi fácil, não foi. Houveram momentos em que eu tive vontade de desistir, porque eu assistia defesas de dissertações e de teses na universidade, e eu saía e dizia para o meu marido assim, não, jamais eu vou conseguir, jamais. Né? E outras vezes também, eu dizia assim, nossa, mas se essa apresentação é uma apresentação de mestrado, com certeza eu consigo também. Né? E o quanto foi diferente esse meu posicionamento diferente frente à minha prática. Né? O quanto eu percebi que a pesquisa, a leitura, né, elas são importantes para a prática do professor. Eu não posso me apoiar num cotidiano, numa rotina de escola em que eu preciso dar conta de conteúdos, em que eu preciso dar conta de um calendário escolar. Né? O meu aluno não vai levar para a vida isso, o cumprimento de conteúdo. Ele vai levar para a vida o cumprimento de atividades que tornaram ele reflexivo, crítico. Né? Então, o mestrado me abriu ainda mais isso. Então, hoje, quando eu escuto alguém falando, ou quando alguém fala um jargão sobre autismo, sobre déficit de atenção, sobre hiperatividade, se eu não estudei, eu vou procurar um artigo científico. Sabe? Foi algo que embasa muito a minha prática de hoje, professora de 2020. Na verdade, 2018, 19 e 20 foi quando o mestrado fez diferença no meu trabalho. Né? E o quanto isso me tornou realmente mais professora, sabe? E eu queria deixar assim como desafio, né? A gente sabe que as realidades, elas são diferentes. Eu tenho colegas que trabalham manhã e tarde em colégios diferentes, a rotina é uma loucura, às vezes não se tem tempo, né? Mas dá para fazer, né? Se não for nesse momento, seja em outro, mas coloca lá como prioridades na tua vida de que um mestrado, um doutorado, eu ainda estou um pouco, como tive um pouco de resistência para fazer um mestrado, porque eu achava que, nossa, eu era só objeto de pesquisa, né? Só estudavam a minha prática, quem dera eu ser produtora e protagonista do meu processo, olha, né, enquanto professor. Né? Eu então eu achava que não. Mesmo eu porque espero que essa sua fala inspire muitos professores para buscar. Ai, tomara. Assim, é o meu desejo é que daqui para frente, né,
eu escute de repente alguém falando, olha, eu vi a tua live lá naquela época da pandemia, sabe? E aí eu coloquei lá na minha lista de prioridades fazer um mestrado, fazer um doutorado, sabe? E vai fazer muito bem para mim. A gente sabe, mais uma vez, que são realidades diferentes, dentro de contextos de sala de aula diferentes, de necessidades diferentes, mas que a gente precisa se permitir. E não também pelo outro, né? Mas o professor, por vezes, ele tem que ser um pouco egoísta, sabe? O conhecimento é para ele também. E, por consequência, essa identidade de pesquisador, de intelectual, né? De alguém que tem um referencial teórico e sabe o que está dizendo e não está repetindo jargões por aí, né? Ele é importante, ele vai fazer diferença. E aí, Maria, quando eu vi as dissertações de mestrado, de doutorado, pelas plataformas de pesquisa, né? 200 páginas, eu disse, quando que eu vou produzir? E aí hoje, ó, mais de 200 páginas. E eu olho com tanto carinho para isso, sabe? Tem gente que vai dizer, ai, é só uma pesquisa. Não, é uma caminhada de 2 anos da minha vida que reflete no meu trabalho na sala de aula. São páginas e páginas, digamos assim, de um certo sofrimento para escrever. Porque eu tive que reescrever muitas vezes. Né? Então, eu espero, assim, eu ter deixado essa pulguinha, né, de que a nossa identidade ela precisa ser construída de uma forma mais autêntica e que a gente não fique nos jargões de que não somos bons professores porque vivemos num contexto onde a educação não é prioridade. Nós somos prioridade, sim. Perfeito, Rejane, perfeito. Rejane, eu queria destacar aqui que tem mães que estão mandando abraço, confirmando a sua afetividade com os seus filhos, que assim, elas são muito felizes por todo afeto, por esse olho no olho que você tem com as crianças, tá? Eu não vou me lembrar do nome, mas existem umas várias mães, não sei quantas, mas várias mães que estão assim te apoiando e dizendo, não, ela consegue, ela faz isso, eu tô aqui de prova que ela não tá falando ao vento e à toa. E outras pessoas que estão emocionadas, né, com essa sua fala. Olha só que legal. Né? Como é importante esse depoimento e essa sua busca, né? É uma luta por uma educação de qualidade que começa em você, começa em mim, começa em você que está ouvindo isso, né? Ó, Regiane, tá de parabéns, tá todo mundo aqui aplaudindo, certo, gente? Porque as pessoas, ó, nossa prof amada, só para você. Então, jogando carinho assim, uma chuva de carinho para você, para te alimentar até o final do ano, pode ter certeza. Nossa, eu brinco com a turma desse ano, né? Que eu exijo ser professora deles ano que vem de novo. Porque a gente está distante, o afeto fica através de uma tela, né? E tem tanto que isso faz uma diferença gigante nesse processo de ensinar e aprender para as crianças, né? O quanto é importante estar próximo. Né? E eu fico muito feliz, porque eu sempre tive uma relação muito boa e muito aberta e muito sincera também com as famílias. Olha eu que acho legal. que quando você tem essa cumplicidade com a família, as coisas fluem de uma maneira inacreditável. Né? E quando a família está do lado do professor, né, as coisas fluem muito, muito melhor. Tudo muda. Tudo muda. Olha, aqui tá falando, rumo ao doutorado. Vamos pensar no doutorado com carinho. Eu já que eu fiz tanta propaganda, né, de que a gente precisa se atualizar, precisa se desafiar. Quem sabe eu não coloque ele como uma das minhas prioridades também. Exatamente. 5 minutos. Então, eu acho que eu tenho só que agradecer assim essa oportunidade de conversar com professores, com pais também, né? Porque tem pais que me conhecem do contexto de sala de aula, de corredor, né? E ouvir a professora falar sobre uma outra temática, um pouco mais teórica, um pouco mais
investigativa e crítica é diferente, né? A gente fala muito de processo de aprendizagem de uma forma diferente com pais, né? E eu fico muito feliz, assim, de ter dado certo. Tava muito apreensiva, né? E aí eu disse pro meu marido, acho que eu não vou dar conta. E o meu marido disse, tu vais falar da tua prática, né? E aí isso me aliviou bastante, porque ele também foi um grande incentivador, né? O meu marido é professor universitário, então vive em função de teses de doutorado, dissertações de mestrado. Então isso, de certa forma, também me permitiu essa curiosidade para adentrar mais uma vez no universo acadêmico, né? Mas o que eu queria deixar para os professores mais uma vez é que não desistam da sua identidade, né? A gente tem, mais uma vez, né? E eu acho que esse ano, mais do que esses últimos anos, mais do que outros, né? De quanto a educação está deixando a desejar, né? No contexto de Brasil, o quanto estamos sendo deixados de lado, ou quanto estamos sendo menosprezados, ou quanto ao nosso conhecimento e quanto à educação como ciência, né? Mas procurem rechear a identidade de vocês, que vale muito a pena. Vale muito a pena. A sua fala é exatamente. Se nós estamos sendo abandonados, não se abandone. Porque você consegue, você é capaz, é nós, é eu, é ela, é você que está aí do outro lado e que vai fazer a diferença. E assim, juntos somos mais. E eu acredito nessas lives porque elas estão levando conhecimento, incentivo e que a criança vem em primeiro lugar, acima de tudo, sempre, né? Então, exato. Rejane, a gente está assim, a 1 minuto e meio de terminar. Eu amei estar conversando com você. Era isso mesmo que eu, depois de tanto que a gente conversou, nem acredito, ficamos falando 2 horas naquele dia. Foi muito boa a conversa, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? E foi a primeira vez. Eu só tenho a agradecer a você todo esse exemplo e a coragem, né, Regiane? Porque esse tipo de depoimento, ele expõe a nossa natureza, os nossos sonhos, os nossos pensamentos mais íntimos. Ele expõe a pessoa de uma maneira, assim, exorbitante, né? Então, eu agradeço a confiança por estar aqui, né, incentivando tanta gente. Esse vídeo, essa live vai ficar no YouTube e também no Instagram, no IGTV. E eu tenho certeza que vai ser bastante acessado. Outros que não puderam ouvir vão conseguir ouvir e se inspirar, porque tá lá o exemplo para ficar. É gratuito? Não. Custa nada, só ouvir e falar assim, não, eu posso, eu vou fazer. Muito obrigada. Gratidão a todos que assistiram também. Gratidão ao João, né, que também confiou essa live, que fez essa ponte entre mim e a Maria. Né? A gente precisa também de incentivos, né? A gente precisa sempre de alguém que diga pra gente, olha, vamos lá, dá para dar mais um passo. Vamos lá, confia que dá. Porque a gente às vezes vive numa... Ai. Estejamos cercados de pessoas que nos motivem e que nos digam, olha, dá para fazer. Segue que dá. Mesmo. É isso mesmo. Um beijão. Obrigada, Maria. Beijo. Até a próxima, Rejane. Tchau.